meus amigos, estamos aqui no canal e eu estou com a minha convidada de live nesse vídeo hoje, que é a Tainá, Loba PSD. Exatamente. Ah lá. Gente, tudo bom? Eu sou a Loba PSD. É a primeira vez agora no vídeo, né? No vídeo, exato. vídeo. Que a gente fez várias lives aqui no Mundo Incrível, tanto no YouTube quanto na Twitch da Asus também. A gente fez várias lives. Prêmios, que vale muito a pena. Lives com prêmios. A gente fez uma live só de benchmark desse cara, que é o ROG Strix Scar, que é o maior, maior chamariz aí da Asus para 2025. E hoje nós trouxemos esse vídeo aqui com alguns testes de benchmark para vocês, alguns jogos, porque a galera quer saber como que é o desempenho dessa máquina parruda de 55 mil reais. Sim, é uma máquina, assim, pra não mexer mais. Não tem defeito, né? Tudo. Pelo amor de Deus. Então a ideia é o seguinte, jogar esse notebook no colo da Tainá aqui, que ela é a nossa benchmarker aqui na produtora, né? Ela que manja dos benchmark, como que faz as coisas, né? Como setar a máquina, porque não é simplesmente falar e tacar um benchmark pra ver como funciona, tem que saber configurar a máquina. E a gente vai fazer esse teste com vocês hoje pra vocês verem como que esse carinha performa. Lembrando que o ROG Strix Scar é o notebook mais top da Asus pra 2025, o notebook gamer mais top da Asus pra 2025, né? Tem um Intel Core Ultra 9 275HX, uma RTX 5090, 64 GB de RAM, 4 TB de armazenamento, é literalmente uma máquina absurda. Então, bora pro benchmark? Bora. Bora. Já arrumei tudo, deixei aqui o notebook na mão da Tainá e aqui a gente vai fazer algumas configurações como vocês estão vendo aí na tela, tá? A gente abriu o aplicativo Armoury Crate, né? Isso. Que é o aplicativo da própria Asus também, da linha de notebooks gamer da Asus, pra gente poder fazer essas configurações e deixar o notebook pronto pra poder rodar os benchmarks, obviamente, com a configuração no máximo, porque se você não sabe setar isso direito, pode ser que ali você ative ou desative algum recurso que naturalmente deveria estar ativado ou desativado. Vocês entenderam, né, gente? Pelo amor de Deus. Não, basicamente o que a gente fez aqui, a gente entrou na configuração do notebook e colocou a GPU para rodar ali no modo Ultimate, né? Basicamente, o notebook agora vai rodar tudo o que for gráfico na placa de vídeo dedicada, pulando a integrada do processador. Então, assim, ele realmente coloca ali mais desempenho, que roda tudo na RTX 5090, tá? E agora a gente vai na parte de configuração dos ventiladores também, né? Que a gente colocou a GPU, agora a gente entra ali na parte inicial e a gente seleciona ali na parte de turbo, para deixar realmente os ventiladores poderem rodar no máximo ali para poder, enfim, não dar thermal throttling, refrigerar bem o notebook, porque o sistema de refrigeração dele é bem parrudo, aproveitando o tamanhozão do ROG Strix Scar 18. E agora é com a Tainá, né, Tainá? Que a gente vai abrir aqui os benchmark. Qual que é o primeiro? Vamos começar pelo Cinebench? Pode ser. Pra gente ver aqui como o processador se desempenha. Vamos lá, pode abrir. Vou abrir aqui também o HW Info pra gente pegar todas as informações, como vai ser a temperatura e o consumo dele também. Então, com o HW a gente consegue puxar pelo menos duas coisas principais que a gente vai prestar atenção. A temperatura da CPU inteira e também a potência total da CPU. Para a gente ver quanto que está o consumo e como está a temperatura dele nesse teste aqui. Lembrando que o benchmark é mais um teste, tipo, de colocar no 100%. Você não vai fazer isso o dia todo. Geralmente os jogos não ficam a 100%. Mas para trabalho, com certeza você vai usar todo o PC. Então taca start aí no nosso benchmark. Bora, já startei um multicore pra gente ver ele realmente no máximo desempenhando. Como que ele vai performar. Então aqui já tem ele no seu máximo possível de estresse. E a gente tá vendo aqui a CPU bater 102 graus. Galera, num notebook isso é normal. Mas é interessante que aqui encostando no processador... Encosta aqui, Matheus. Deixa eu ver. Não dá pra sentir. Nossa, tá realmente. Bem tranquilo. Porque o notebook ele vai esquentar um pouquinho mais mesmo. Sim. Mas tá dentro do que ele consegue. Até porque ele tem ventiladores bem potentes, tá? No dá turbo, pra ver daqui grande, já, né? que começou a ligar já pro negócio. Mas lembrando que assim, vocês vão ver essa temperatura, esse resultado num render, por exemplo, de 3D. Se você estiver trabalhando um vídeo muito pesado, talvez. E o consumo tá aqui embaixo. Então vou colocar aqui a potência total do CPU para vocês verem. E aqui no consumo, na potência total do CPU, tá puxando mais ou menos aqui, ó, 160 ali. Então é um consumo ok, tá? Para esse processador. Dá pra ver que a nova geração aí da Intel puxa muito menos do que a anterior. Isso também ajuda a gente a ter uma temperatura mais equilibrada. Mesmo que a gente tenha visto ele 102 graus, é um notebook muito frio pro que ele apresenta. Porque ele também é um notebook grande, consegue dissipar bastante calor, bem tranquilo. Lembrando que a gente ligou o ar-condicionado aqui do estúdio, gente, a temperatura ambiente aqui tá em 21 graus, tá? O pessoal fala que tá o Polo Norte aqui, mas não, tá 21 graus, gente, tá tranquilo. É uma sala grande também, né? Então exato, bem ok. Temos? Temos. Maravilha. Gente, vocês viram que benchmark demora, né? Pelo amor de Deus, a gente fez um corte aí, mas aqui enquanto estava rolando, produção de imagens de bastidores que a gente tava fazendo enquanto tava rolando esse benchmark.
Bom, então benchmark finalizado, vocês viram aí que demora um tempo, né? Que a gente deitou, conversou já, fechei os olhos, daqui a pouco vai esperar né? um Então pouco. tem que esperar um pouco. Exato, mas a gente já tem o resultado, tanto do Cinebench quanto do Geekbench também, né? Então, bora lá? Bora lá. Então, começando com o CPU, fazendo o teste multicore no Cinebench R24, a gente teve uma pontuação 2064. É uma pontuação muito boa, tá? Pro Core Ultra 9 que temos nesse PC aqui. As temperaturas aí vocês viram que chegou até 102 graus, mas bem ok, nada que te incomode ao usar o computador, consumo de 160 e também no single core a gente testou aqui, enquanto isso, 124 pontos no single core, temperatura ficou a 90 graus porque é só um núcleo que está sendo testado, então ele fica mais ok, e o consumo só de 59 watts. Testamos também no Geekbench, Single Core 3.025 pontos, Multicore 20.700 pontos e com GPU OpenCL tivemos 229.650 pontos, o que também é uma pontuação bem interessante. Também testamos aqui a nossa GPU ao máximo, um 3D Mark Firestrike e a pontuação foi 37.992. Então vocês viram a maravilha de pontuação que essa máquina roda, né, gente? Pelo amor de Deus. É assim, esses aplicativos são todos aplicativos testando produtividade no Cinebench, os núcleos individuais do processador, os multicore, né, multinúcleos também do processador, sim, e até a placa de vídeo também, como o 3D Mark e a GPU OpenCL lá no Geekbench. Então, assim, é uma pontuação bem interessante comparando com os modelos do ano passado, né? Mas não é só de benchmark e pontuação, que a gente também quer saber o desempenho dessa máquina em jogos. Então, bora lá abrir algum jogo pra gente poder testar? Vamos jogar, que agora é o principal, né? Gente, pelo amor de Deus, quem comprar uma máquina de 55 mil reais é realmente pra jogar. Joguem. Joguem, Vamos se divertir também. Bora lá. Então a gente tá aqui com o benchmark no Counter-Strike com a resolução nativa desse computador 2560 por 1600 e também tá com tudo no muito alto, galera. É claro, o pessoal que joga aí competitivo gosta de deixar tudo no muito baixo, às vezes para ter mais FPS e tal. Vocês podem também, mas o ideal é a gente testar ele no máximo, porque, poxa, é uma 5090. Exato. E nesse teste, pessoal, eles tiveram aqui uma média de 244 FPS. Eu acho que é muito FPS para aproveitar 240 Hz dele. Exato, 240 Hz da tela, 244, pô, já tá ótimo, né? Já tá perfeito. Então você tem uma média muito boa aqui pra rodar no CS com certeza. Vamos pro próximo jogo pra mostrar um mais forte, AAA? Bora. Então vocês estão vendo, a gente tá rodando aqui o Cyberpunk 2077, que é um dos jogos mais pesados pra gente poder fazer benchmark e testar a RTX 5090, né? Exatamente. E aqui eu tô testando na resolução padrão deles mesmo, 2560 por 1600. A gente colocou todos os gráficos no Ultra, só que sem Ray Tracing, sem Overdrive pra gente começar e nenhum upscale. E dessa forma nativa ele já tem 89 FPS de médio, que é bastante, mas dá pra melhorar. Sim. Então vamos adicionar aqui mais tecnologias para ver como é que ele se desempenha. Então nessas mesmas configurações, só que adicionando DLSS 4 modo qualidade, a média foi para 98. Colocando o Frame Generation em 2x, a média vai para 166 e com Frame Generation 4x, que é uma tecnologia exclusiva da RTX 50, temos 279 FPS de média. Só que esse notebook é bem poderoso, então vamos testar com Ray Tracing também. De forma nativa, ele tem 42 FPS de média, com DLSS 4 modo qualidade 64 de média e com Frame Generation 2x 114 de média. Agora com Multi-Frame Generation 4x 203 de média. E colocando no modo Overdrive, que é o Full Ray Tracing, um jeito de ficar mais pesado e mais bonito também o game, de forma nativa a média ficou 24 FPS, com DLSS 4 qualidade 46 FPS de média e com Frame Generation 2x 84 FPS de média. Então já fica mais interessante aqui utilizar as tecnologias da NVIDIA, principalmente se a gente adicionar Multi-Frame Generation 4x exclusivo da RTX 50 para termos 153 FPS de média. Claro, com o jogo todo no máximo também, como a gente disse, com também a resolução padrão aqui desse notebook, tudo no Ultra e o Overdrive ativado. Então vocês viram aí como faz diferença ativar todos esses recursos de inteligência artificial dessa máquina, né? Que também é o grande diferencial da RTX da linha 50, né? Isso, até pra gente ter ali esse aproveitamento da tela dele 240 Hz, né? Então vale a pena você colocar um Multi-Frame Generation 4x, testa, vê o que você acha, comenta no vídeo pra ver se gostou. Exato. Aí você fala com a gente, né? Mas vocês viram como realmente faz muita diferença. E agora a gente vai testar mais um jogo, também um dos mais aclamados aí do final de 2024. Esse jogo foi lançado quando? Foi comecinho de 25? Passado, não foi? Que o pessoal até falou do Astrogot, verdade. teve uma briga e tal. Verdade, que é o Black Myth Wukong aí, exatamente, que é o jogo do macacão super pesado também. Então bora pro lá. Teste, né?
Então já estamos com o benchmark rodando aqui no Black Myth Wukong, né? A gente deixou umas configurações prontas, porque a gente vai rodar em várias configurações. E nessa primeira vez, qual que é a configuração que a gente selecionou? Nessa primeira vez, a gente quer testar aqui o máximo de potencial dele, igual a gente fez ali no Cyberpunk. Então, resolução vai ser a padrão dele, para você aproveitar toda a tela dele. Também coloquei tudo no muito alto, né? Tudo no ultra. Não temos Ray Trace ativado por enquanto, mas a gente já vai ativar para ver. E também coloquei o upscaling no DLA, ou seja, lá na pontuação do Wukong, ele funciona um pouquinho diferente no menu. Tá no 100, ou seja, ele tá no máximo possível de potencial dele. A gente tá utilizando essa tecnologia da NVIDIA, que é o Deep Learning Anti-Aliasing, pra gente ver todos os pixels mesmo, vai ficar bem bonito. E nesse primeiro resultado, ele fez 56 FPS de média. E sim, dá ali uma diferença muito grande do Cyberpunk pro Wukong, porque além do Wukong ser mais recente, ele realmente é um jogo mais pesado. Porém, é onde entra as tecnologias da NVIDIA a mais para ajudar a gente ali com FPS maiores. Então, adicionando aqui o DLSS modo qualidade, lá na nossa tabelinha, né, nosso gráfico do Kong vai estar 70, a média foi de 74 FPS. Adicionando o Frame Generation 2x, foi de 117 de média. E agora com o DLSS mais o Multi-Frame Generation 4x, a gente consegue 262 FPS de média. E aqui é onde a gente consegue aproveitar aqueles 240 Hz de tela, fica bem bonito. E adicionando o Full Ray Tracing, ou seja, muito mais detalhes em sombras, muito mais detalhes em reflexos, a gente tem aqui uma média de forma com DLA 32 FPS de média. Só colocando o DLSS qualidade 70 lá no Kong, temos 55 FPS de média. E com o Frame Generation 2x, 93 FPS de média, que já fica bem mais interessante jogar com ele para aproveitar essa fluidez a mais. Agora com Multi-Frame Generation 4x, aí sim fica tão interessante quanto com 169 FPS de média utilizando essa tecnologia exclusiva da série RTX 50. Então vocês viram aí nos testes como realmente faz muita diferença também, de novo, ativar as tecnologias artificiais, ali o DLSS 4, Multi-Frame Generation, são vários recursos que estão disponíveis aí na série 50 pra gente poder ter aí, extrair o máximo desses jogos, principalmente os mais pesados, né? E utilizando IA dessa forma, acredito que você vai comprar um notebook desse e querer utilizar, pra ter mais, assim, aproveitamento dos hertz da tela mesmo, porque é uma tela 240, eu vou frisar nisso, vale muito a pena ativar e testar, ver se você gosta. Então é isso, meus amigos, o que vocês acharam aí de todo o desempenho do ROG Strix Scar 18, que é esse notebook que a gente tá aí fazendo teste, já tem análise no canal. Quis trazer a Tainá pra vocês aqui pra gente poder fazer esse benchmark mais profundo, gente. né? Não, foi legal. Foi legal. Obrigado pelo convite. E não é só isso, mas também teremos várias lives aí, todas as terças-feiras às 19 horas. Estamos ao vivo aqui no YouTube também, na Twitch da Asus do Brasil. E daqui umas semanas a Tainá vai voltar pra gente poder fazer uma gameplay aí com vocês. Nossa, vai ser legal, hein? Então colhem lá nos nossos canais, que é Asus Brasil TV. Asus Brasil TV na Twitch. E o meu é Loba PSD. Isso aí. E na próxima live tem pizza. Então vejo vocês Bora lá. na próxima live. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.